Equação de Laplace, irmãos. O que é a equação de Laplace, né? A derivada segunda aqui, em uma dimensão, é uma EDO, igual a zero. É claro que eu posso ter ela em coordenadas cartesianas, que é o caso, que eu estou vendo como cai a temperatura aqui ao longo da parede, né? Ela começa com 30 e termina com 15 graus. Né? E eu vi que a temperatura, em função da distância, ela é dada por C1x mais C2. Claro que a derivada segunda disso aqui com relação a x é igual a zero, né? Essa é a equação de Laplace. A mesma coisa, né? Eu posso dizer, se eu tenho 100 volts aqui numa placa do capacitor e 0 volts na outra, né? O outro lado está aterrado. Né? Daí eu tenho, ao longo do... Aqui, um eixo Y, né? Então, Y em potencial, né? Começa com 100 volts e termina com 0. Mas isso aqui, apesar de parecer duas dimensões, é uma dimensão só que em coordenadas cilíndricas, né? Imagina um cabo coaxial que você tenha 100 volts aqui, nessa linha, né? E 0 volts aqui nesse outro metal aqui, ele está aterrado, né? 0 volts. Como é que eu sei a distribuição do potencial elétrico, né? Não é garantido que é uma reta, tá? Porque não são superfícies, dá para dizer que são meio paralelas, mas é um paralelo estranho, né? Não dá para falar esse conceito de paralelo. Então você aplica a equação de Laplace, só que não em coordenadas cartesianas, porque essas aqui são em 2D, se for cartesiana. Agora, se você pegar a cilíndrica, né? Claro que não vai pegar essa parte aqui do φ nem do z, né? Porque variando φ não varia o potencial, então vai dar zero. Variando em z, que é entrando na figura, também não varia o potencial, então isso dá zero, isso dá zero. Eu fico aqui com uma equação unidimensional. Se você resolver essa equação, que aí fica a cargo de vocês, vocês vão descobrir que isso aqui vai dar... Bom, vamos ver aqui, ó. O R passa para lá, daí fica a derivada de zero, dá uma constante. Tá? Daí R passa dividindo, né? Fica dV dr igual a C1 sobre R. Agora isso aqui vai ser o logaritmo, né? V, né? Se eu fizer a integral, vai ser C1 vezes ln dr mais C2. Tá? Esse aqui vai ser o potencial. Eu fiz isso meio rápido, mas olha, se isso é igual a zero, isso aqui some. Tá? Daí eu tiro a derivada, a integral do zero vai dar essa constante. Daí eu passo o R dividindo, integro isso aqui, dá o ln, esse é o potencial. Em uma dimensão, é uma EDO. Agora, aqui é a mesma coisa, só com uma figurinha mostrando as várias superfícies equipotenciais, né? E para onde aponta a diminuição do potencial. Aqui eu tenho em duas dimensões, usei coordenadas cartesianas mesmo, né? Tenho duas cargas, né? Aqui uma carga positiva e aqui uma carga negativa. A positiva é essa amarela, a negativa é essa azul. E eu vejo as superfícies equipotenciais aqui, bem pintadinhas. Bom, para resolver isso daí, eu tive que usar a equação de Laplace. Então, eu tive que dizer, aqui eu tenho, né, como é uma carga positiva, eu vou supor que aqui eu tenha 100 volts. E vou supor aqui como uma carga negativa, não precisa ser uma carga igual, né? Eu vou supor que eu tenho menos 50 volts. E aí eu consigo encontrar os potenciais em qualquer ponto aqui, em qualquer ponto. Como? Pela equação de Laplace. E como que eu resolvo, pelo menos em coordenadas cartesianas, essa equação de Laplace? Nós vimos na aula passada que nós supunhamos que a solução ela é o produto de duas soluções, uma só em x e outra só em y. Tá? Isso foi um achômetro nosso, uma premissa, né? E imaginando que a solução, que é a função de x e y, é o produto dessas duas funções, eu consigo transformar uma IDP em duas EDOs.
Tanto é que eu coloco, né, essa solução aqui e aqui. Né? E no que eu faço a derivada segunda com relação a x, eu tenho esse pedaço aqui, ó. Isso aqui é a derivada segunda de v com relação a x, né? 2 vezes com relação a x. Isso aqui é a derivada de v 2 vezes com relação a y. O x é como se fosse constante e lá o y como se fosse constante. E daí eu chego nessa maravilhosa equação aqui. E só é possível uma função de x ser igual a uma função de y quando ambas são constantes, né? Não sobrou, quando dividi essa função de x por essa, não sobrou mais x. Essa de y por essa de y, não sobrou mais y. Então é uma constante que pode ser positiva, negativa ou zero. Dependendo do valor dela, eu encontro o x e o y, o x de x e o y de x. Desculpa, o x de x e o y de y. E sempre lembrando que não importa qual das três, v é x vezes y. Veja que eu ainda nem cheguei no v, né? Mas o v é só fazer x vezes y. E agora vamos à nossa aplicação. Na nossa aplicação aqui eu tenho esse paralelepípedo. Eu vou analisar ele só em 2D, né? Para lá é só a projeção. Em toda essa face superior aqui, ó, eu coloco v igual a zero, né? E eu até deveria pintá-la de azul. Vamos seguir um critério. Então, em toda essa face superior e toda essa face inferior, eu tenho 0 volts. E nos lados, eu coloquei uma tensão V0. Essas são minhas condições de contorno, né? Então, 0 volts, aqui V0, poderia ser 100 e 100. Só para os curiosos, né, aqui eu já tenho a resposta de como vai ficar. Obviamente, aqui é 0, né? Aqui é 0 volts. 0 volts, pode ver pela legendinha, né? O azul é 0 e o vermelho é 100, né? Aqui tudo é 100 e aqui é tudo 100. Aqui nessas esquinas, aqui é uma indeterminação. A gente não sabe bem o que tem. Tá? Porque eu não posso encostar um no outro, senão faço um curto-circuito. Este problema ele está formalizado aqui, ó. Tá? Então, quando eu tenho para todo x, e o y valendo a ou 0 é 0. Para todo y e o b valendo, e o x valendo b ou menos b, eu tenho v0, né? Então, menos b e b. E aqui, para complicar, eu coloquei 0 e não menos a. 0 e a. É bom complicar um pouco. E aí pede-se, né? Você deu o potencial aqui, de V0. Você deu o potencial aqui, de V0. Você deu o potencial aqui e deu o potencial aqui, de 0 e 0. Quanto que é aqui no meio? Bom, quanto é aí no meio, é a equação de Laplace que vai te dizer. Você vai ter que fazer, né, derivada segunda igual a 0. É assim que você vai descobrir quanto que é aí no meio. Bom, você vai ter que aplicar Laplace, claro que dentro do teu domínio de cálculo, né? O teu domínio de cálculo é esse retângulo aqui. Muito bem, e a solução dessa equação nós já conhecemos, né? Ou não, né? A gente pensa que conhece. Vamos começar do mais fácil, né? Sou preguiçoso. Vou imaginar que, claro que é x vezes y, né? E vou imaginar o sigma igual a 0. Daí a solução são essas duas, né? Então, sempre é x vezes y, mas o x e o y são esses dois, porque eu estou considerando, né? Preguiçoso, né? Vou tentar o sigma igual a 0. E agora eu vou aplicar as condições de contorno, né? Quais que são as primeiras condições de contorno? Essas aqui, né? Aqui em cima vale 0 e aqui embaixo vale 0. Claro que aqui do lado vale V0 e aqui vale V0. Mas vou começar... Veja que aqui a cor não tem a ver com o valor, tem a ver com o respectivo do que está sendo feito aqui ao lado, né? Então, para essa parte de cima aqui, essas duas equações elas têm que dar certo, né? Bom, mas para essa equação aqui, eu tenho uma característica y igual a A. Bom, eu vou substituir nessa equação do y, né? Y igual a A e y igual a 0, né? Y igual a A,
Só lembrando, ó, vou copiar lá de cima só para y igual a CY mais D. Então, CY igual a A, né? E lembrando que aqui em cima é zero. Tá? Lembrando que ali em cima é zero. Aqui o x corre solto. Aqui o x corre solto. Acho que até vale a pena eu reescrever essa solução para inteira multiplicada. V é igual a x vezes y. V é igual a ax mais b, que multiplica cy mais d. Agora, coloca no lugar do v zero, porque aqui tem zero. Ou aqui embaixo, né? Tanto faz. Zero é igual a ax mais b, que multiplica cy mais d. Que tal você passar esse aqui para lá, para o lado de lá? Você perdeu ele, claro, né? Mas ficou com cy mais d igual a zero. Isso continua sendo verdade. Cy mais d igual a zero. Eu posso fazer isso também. Não, só isso. Cy mais d igual a zero. Bom, se cy mais d igual a zero, quando o y vale zero, né, que é aqui, ó, então c vezes zero mais d igual a zero, eu descubro que o d igual a zero, né, que é o que eu descobri aqui na primeira. Aqui eu estou analisando os contornos y igual a zero e y igual a A. Agora, eu vou fazer para o y igual a A, né, a mesma equação. Y igual a CY mais D, só que o D é zero. Né, e o Y é igual a A. E esse Y aqui, também, esse Y aqui, ó, é zero. Porque esse é o, na verdade, é o V. Né? Então, CY mais D sempre é igual a zero. CY mais D sempre é igual a zero. Nós tiramos aqui que o D vale zero. Né? Então, nós sabemos que C vezes Azinho igual a zero. C igual a zero. Meu Deus! Então, se C e D são zero, beleza, dá certo? V dá zero. Você está dizendo que todo Y é igual a zero. Mas daí V é sempre zero. Daí não dá certo, porque aqui do lado V não é zero. V pode ser 100, por exemplo. Então, isso aqui é só confusão, né? Tentamos, não deu certo. Mas nós temos mais duas, né? Vamos imaginar o sigma menor do que zero. Então, da mesma forma, eu faço esses caras aqui igual a zero. V igual a x vezes y. Então, vou pegar esses dois aqui de cima e de baixo. Zero igual a x vezes y. Passo o x para lá dividindo, y igual a zero. Vou fazer y igual a zero. Se y igual a zero, é aquele y do delta menor do que zero, que é igual a zero. Vou começar com yzinho, zero, que dá zero. Daí o seno hiperbólico de zero é zero. E fica, o cosseno é 1. D igual a zero. Beleza. D igual a zero não tem problema nenhum. O problema é eu achar o D e o C igual a zero. Né? Pego a mesma equação, coloco aqui embaixo, só que com o D, né, já sendo igual a zero. E o X, né, o Y igual a A. Agora eu estou com esse cara aqui de cima. Vale zero, o potencial ali também. Né? E agora, valendo lembrar que aqui é o seno hiperbólico, hein? Logo, eu tenho apenas uma solução para isso, só o gráfico aqui do seno hiperbólico. Só quando o argumento dele for zero, como A não é zero, a única possibilidade é o sigma ser zero.
Bom, do slide anterior, nós já verificamos que o sigma não é zero, né? Não é zero, não é negativo. Então, vamos ao último caso agora dele positivo. Agora, com o sigma maior do que zero, eu vou fazer todo o mesmo processo. Eu vou escolher aqui as minhas funções. Para o y também, zero. Enfim, eu vou achar o d igual a zero, né? Porque o cosseno de zero é 1. Né? Esse aqui vai dar zero, d igual a zero. Na mesma equação daí, eu substituo d igual a zero, né? E eu já encontro o sigma, né? Ó, nπ ao quadrado sobre a. Nós encontramos que a solução é x de x vezes y de y, né? Onde o d é igual a zero, né? Aqui já está o d igual a zero. Aqui eu coloquei lambda n. Poderia ser outra coisa aqui, né? No lugar desse lambda n, eu poderia ter colocado n π sobre a ao quadrado, né? O lambda ao quadrado igual a alfa, só isso. Agora, esse n é 1, 2, 3, é qualquer inteiro, né? Justo por conta daquilo lá, né? Do k vezes π, ou do n vezes π. Sim, professor, eu ia te perguntar, mas esse lambda n, no caso, ele é o resultado eu sempre esqueço, do sigmazinho, ou ele seria as raízes da função em si? Esse lambda n é uma complicação que nós colocamos aqui, ó. Eu já vou descomplicar, ó. Agora eu vi que estava com coisa em cima. Sim. O lambda, eu poderia, no lugar do lambda n, ter colocado n π sobre a ao quadrado, né? Foi só um jeito na verdade, sem o quadrado. Sem o quadrado. Né? Porque é a raiz de alfa que vai aqui, então é n π não, sobre já entendi tudo. Então, lambda n é igual a n π sobre a. Muito bem, esta daqui é a nossa solução, mas eu só consegui chegar na conclusão que essa é a solução. Não seria muito diferente do que nós chegaríamos aqui, porque aqui nós chegamos à conclusão que o d é igual a zero, né? O c nós não chegamos a conclusão nenhuma, assim como aqui nós não chegamos o c a conclusão nenhuma, é simplesmente c. E o x nós mantemos por enquanto do mesmo jeitão, nem mexemos com o x. Né? Nós só trabalhamos com o y por enquanto. Está mais do que na hora da gente mexer do lado de cá e do lado de cá, onde é V0 também. Então, vamos fazer isso, né? Mexer desses dois lados, né? No x igual a menos b e no x igual a mais b. A solução é essa, já um pouquinho simplificada, né? Pelo menos a parte de y um pouquinho mais simplificada. Nos contornos, né? Aqui é nos contornos menos b e b. Né? Veja que eu substituí aqui em azul, né? Menos b, né? Só que o menos passou para o lado de lá do seno, né? E o cosseno, seja hiperbólico ou circular, né? Como ele é uma função par, colocar b ou menos b aqui não muda nada, né? O seno muda, né? O seno colocar menos b ou mais b muda, né? O cosseno não. Agora, como eu fiz nos dois contornos, né? Veja que esse é a equação para esse contorno aqui, né? Que vale V0. E no outro contorno também vale V0. E claro que no lugar do x agora, né? Eu coloquei o seu respectivo valor, né? E o lado de cá é a parte de y. Aqui não muda nada. Eu vou diminuir uma equação da outra. Tá? Se eu diminuir uma equação da outra, veja, isso aqui é igual para as duas, né? Então some que não muda nada. Se eu diminuir essa com essa, né? E agora eu tenho aqui que 2a seno hiperbólico igual a zero, né? E eu isolo a igual a zero. Bom, se a igual a zero, já some daquela equação, já simplificou bastante. E eu chego a uma conclusão parcial da minha solução. Minha solução é essa daqui, ó.
Esse N, claro que remete a um somatório, né, de senos e cossenos. É o que nós temos aí. Daí você vai me pedir, de onde saiu esse K? Né? Esse K partiu da minha esperteza, né, que B vezes C, na verdade, eu não quero saber o valor de B ou de C, eu quero só saber o valor desse produto. Eu chamei de K, esse produto. E agora eu tenho que dar um jeito de descobrir, só falta descobrir o valor de K. Tenho essa função, tenho que descobrir o valor de K. Eu me lembro de projeção de vetor, alguma coisa, né? Veja bem, ó, olhe para essa função aqui. Olhe para essa função. Cosseno hiperbólico, x e y. Tá? Cosseno hiperbólico, x e y. Tá? No lugar do x aqui, nós colocamos B. No lugar do x aqui, nós colocamos... Bom, esse B aqui. Então, nós estamos falando com V0, né? Se fosse menos B, também seria V0, né? Mas ali foi colocado B. Então, tudo isso aqui seria igual a V0. Tudo isso aqui, daí, eu estou no contorno de B. Então, tá certo. Isso aqui é V0. Esse é o próprio V0. V0 é o somatório de Kn, né? Porque eu substituí aqui o x por B. E tudo isso aqui virou uma constante. Tudo isso aqui virou uma constante. Porque cosseno de constante é constante, né? Eu chamei esse cara aqui de Bn. E lá por Fourier, né, o até lá de projeção de vetores, né? Vocês se lembram da projeção de uma função sobre outra, né? Ou projeção de um vetor sobre o outro. Projeção de U sobre V não era U vezes o vetor unitário, né? U vezes o vetor unitário, né? E aqui, né? Aqui eu tinha só o valor escalar, né? Vezes o vetor unitário de novo. Então, se eu queria saber o valor que ia na frente daquele vetor que eu projetei, era isso aqui, ó. Em resumo, é U escalar V dividido pelo módulo ao quadrado, que eu posso considerar como V escalar V, né? Vezes o vetor V. Da mesma maneira, se eu quero a projeção de uma função f sobre uma função seno, né? Eu vou fazer f escalar seno dividido por seno escalar seno vezes a função seno. E olha se isso não está sendo feito aqui, ó. F, que é V0, né? Eu quero a projeção de V0 sobre seno, dividido pelo produto escalar de seno com seno. Eu quero saber todos os BNs que tem relação com esse lambda, né? Lembrando que este lambda é nπ sobre A. Tá? Eu quero B1, B2, B3, né? Para o π sobre A, 2π sobre A, 3π sobre A. Eu faço encontrando as projeções sobre o seno, né? Veja que V0, eu estou trabalhando com esse V0 aqui, né? E eu quero as projeções do seno de Y. Então, o Y varia de 0 até A. De 0 até A. E embaixo eu faço, né, o vetor que foi projetado ao quadrado. Tudo isso aqui depois eu vou ter que multiplicar por esse seno hiperbólico ali que eu sublinhei, né? Eu tenho a projeção sobre o seno. Bom, agora eu resolvo essas integrais aqui, ó, né? Resolvo, né? Divido. A integral de cima vai dar isso aqui, a integral de baixo vai dar isso daqui.
Aqui eu escrevi sobra apenas os n ímpares, né? Porque quando n for par, isso aqui vai dar zero, tá? Então, cosseno de 2π, cosseno de 4π, isso aqui vai dar zero. Então, este bn, esse 2 passa para cima, né? 2p0 dividido por nπ. Esse a corta com esse a aqui. Tá? De 1 menos 1 elevado na n. Tá? Por quê? Porque esse que é o valor desse cosseno, né? O cosseno de nπ com n inteiro, ou é mais 1 ou é menos 1. E lembrando que bn era todo aquele negócio cor-de-rosa lá em cima, né? bn era tudo isso aqui. Muito bem, agora tudo aquilo lá, v de x e de y, troca o b por x de novo, né? v de x e de y, tá? É igual a V0 sobre π, olha aqui, ó, V0 sobre π. O n, obviamente, tem que estar para o lado de dentro do somatório, né? Da onde que saiu esse 4? Saiu desse 2 vezes esse aqui, que horas é 2, horas é 0. 2 vezes 2, 4. Tá? Lembrando que o n sempre é ímpar agora. Do 1 sobre n, aquele n que eu disse que não estava ali, vezes... vezes o cosseno hiperbólico de lambda(x), cosseno hiperbólico de lambda(x), porque agora o b virou x de novo, dividido por cosseno hiperbólico de lambda(b). Agora eu vou ter que ver da onde saiu esse cosseno hiperbólico de lambda(b). Daqui, ó. Tá, eu tenho um kn vezes cosseno hiperbólico de lambda(b) igual a bn. Agora, se eu quero saber quanto que é kn, eu tenho que pegar o bn e dividir por esse cara. Tá? Então, o kn é o bn, que eu acabei de achar, dividido por aquele cosseno lá. Eu não poderia ter me esquecido dele. Tá? Vezes... De novo, tá? Eu fiz kn, que é bn sobre cosseno hiperbólico de lambda(b). Tá? É esse kn aqui. Vezes cosseno hiperbólico de lambda(x). Porque eu troquei o b pelo x. Vezes seno hiperbólico de lambda(y). Tá? Que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, o b é isso aqui, ó. Daí tem o 4 e o π, né? 2 vezes 2, o π. Dividido pelo cosseno de lambda(b), vezes o seno hiperbólico, né? Que é essa última parte aqui bem sublinhada. Com n valendo 1, 3 e 7. Bom, nós podemos mudar um pouquinho isso, né? É só, para esse n ficar ímpar, troca n por 2n menos 1. Né? Daí ele vai ficar sempre ímpar, né? Agora o n pode ser 1, 2, 3 e 4. Né? Essa equação e essa aqui é a mesma equação, eu só troquei n por 2n menos 1. Agora o n pode variar de 1 em 1. Pode usar qualquer uma dessas, essa ou essa. Aí, se você fizer um programinha, né? Veja que muda o x e o y aqui, o resto tudo é constante. Um programinha, você acha esse gráfico aqui. Esse gráfico vai te mostrar o potencial ao longo de toda a placa, né? Então, se aqui é 100 volts, aqui é 100 volts, aqui é 0 volts e aqui é 0 volts, né? Veja que aqui no meio deu um pouquinho mais, né? Aqui no meio deu uns 20 volts. Eu até esperaria que desse um zero, não, mas deu mais ou menos a mesma cor que está aqui, ó. E aqui eu tenho, pode imaginar como se fosse temperatura também, 100 graus, 100 graus, 0 graus e 0 graus. E como que a temperatura ia se comportar. Vamos montar esse gráfico, então, porque isso aqui parece que não é tão simples. Ele cola o código, né? E a equação já está prontinha. Né? Isso aí é show de bola. Tá? Agora, oi, Ian. Fala. Qualidade de vida? Qualidade de vida, qualidade de vida.
Vocês estão enxergando bem o que está aqui na minha tela ou tenho que aumentar um pouquinho? Para mim tá. Tá dando para ver. Tá, legal. Então, tá. Matplotlib, vamos conectar aqui, ó, para ele me ajudar a escrever, porque né, ele vai começa em 0, ele vai até n e vou fazer ele pular de 2 em 2, né? Imagino que seja essa a sintaxe. O i eu nunca, né, apesar de funcionar, eu não curto, né, eu gosto de chamar de ii para não confundir com complexo. Agora eu vou ver se ele vai fazer isso aí certo, né? Então, 0, 2, 4, 6, na verdade eu só queria ímpar, né? Então, eu vou começar do 1. 1, 3, 5, 7, 9. Legal, né? Ele não pegou o 10, né? Ele vai até quase ao 10. Beleza. Agora, essa parte que é constante eu deixo para fora. Eu vou fazer o numerador primeiro, né? O numerador é igual. Esse cara aqui também tudo é constante, né? Eu deveria ter jogado esse cosseno lá para fora, seria muito mais inteligente. Numerador igual a cosseno hiperbólico, np.cosseno hiperbólico. Eu tenho que tomar cuidado também que aqui esse ângulo, né? Ele vai estar em radianos, quando for o cosseno circular, né? E vai estar em alguma unidade aí semelhante a radianos, quando tiver com cossenos hiperbólicos. Provavelmente Neper seja o nome dessa unidade. Mas, enfim, uma unidade implícita não muda nada. Tá? Aqui eu vou fazer N. O nosso N é II aqui, né? II vezes np.pi dividido por A vezes X. Tudo isso aí ainda vezes np.seno hiperbólico. Esse aqui é o nosso lambda, né? Vou copiar tudo isso aqui. Vezes y. O denominador, eu não vou nem calcular esse denominador, eu vou fazer ele aqui fora. Ó, vou chamar de fora, é igual a 4 vezes V0 dividido por numpy.pi. Tudo isso aí ainda é dividido por esse cara aqui, né? Não precisava fazer isso, né? Mas eu vou fazer dividido por numpy.cosseno hiperbólico de... Vamos ver se o Ctrl+V está aqui ainda. Ah, vai precisar estar dentro, sim, por causa do N, ó. Eu achei que não precisava, não. Vai precisar. Então, o denominador igual a II vezes, né, o cosseno hiperbólico de nπ sobre AB. Né? Então, por conta desse N, né, que no caso aqui é II, vai precisar. Só lembrar que aqui é B. Né? Bom, fiz tudo, né? Agora é só fazer numerador dividido por denominador. Então, V, eu vou chamar de VV, variável única, parece que dá azar para mim. VV mais o num dividido pelo denominador. E antes disso, eu vou ter que dizer que o VV é igual a 0. Ele tem que começar de 0, né? Não pode. Depois de tudo calculado, VV igual a fora vezes VV. Eu tenho que multiplicar, né, tudo por 4 vezes 0 sobre π. Não precisa de parênteses mais, só para complicar.
me parece que ficou legal. Vamos executar. Claro que não vai fazer gráfico nenhum ainda, mas pelo menos para ver se tem algum erro. Já tem. Ele já está dizendo que tem alguma coisa errada aqui. Vamos ver o que é. VV igual a 0. Aqui na linha 4. Y não está definido. É claro, porque aqui ó, é Y, não é X. Ele fala para a gente de tal erro, né? A gente que não quer enxergar. Tá? Como é que eu poderia fazer esse gráfico? Talvez fazer um gráfico 3D, né? X, Y e V? Ah, demorou, mas apareceu, né? O contour F de fillet, né? Preenchido é melhor ainda. Então, X, Y, vírgula, VV. Não ficou nada legal. Ó. Foi de 0 a 7, né? De menos 5 a 5, mas não ficou aquilo que eu esperava esse gráfico, né? Vamos ver o que a gente errou aqui em termos de equação. Vamos colocar essa equação lá para baixo. Acho que é porque, na verdade, não é seno hiperbólico, é só seno, professor. Ah, eu acho que você está certíssimo. Eu que estou com esse seno. Mas que olho, hein? Tá aí, ó, meu amigo. Agora eu posso colocar muito mais do que o somatório de 10, né? Eu vou colocar aqui o N igual a 100. Não é meu computador que vai fazer mesmo, né? É o computador da Google. Ó, já está cada vez mais bonito. Eu posso mudar o mapa de cores aqui, tá? Então, eu vou ver como mudar o mapa de cores para fazer de azul e vermelho. Normalmente é CMAP, tá? Eu vou escrever aqui, ó. CMAP igual a... Vamos ver. É combinação linear aí para mudar a cor. Olha aqui, ó. CMAP jet, né? O jet vai do vermelho para o azul, tá? Agora eu vou... É uma combinação linear, sim, Ian. Agora, vamos aumentar o DPI dessa figura. PLT.figure. DPI igual a 300, né? Vamos exagerar. Olha aqui, ó. Agora a gente vê, né? O 0, né? O 100 volts. Né? Melhor mesmo seria se a gente conseguisse colocar uma barrinha, né? Mas isso tá nas opções, né? A gente vai ver como Contour Options, né? Então vamos colocar aqui Contour Options, né? O Contour Options Python. Uma multa já pega a primeira, nem lê. Agora, CMAP a gente já viu, Norm, or Extend, Non Locator, Line Styles. Na verdade, eu queria colocar, que nem esse cara aqui, ó. Eu gostei desse cara aqui, ó. Que ele coloca o número, tá? E ele vai ter algum lugar aí onde colocar um número. Tá, aqui tá with labels, mas XYZ. Aqui, ó. Eu acho que é esse C-label aqui que coloca. Veja que é tudo meio no estilo mamutismo aqui, não tem muito o que Então, ele chamou de CS antes. CS é esse plot que nós fizemos, tá? Contour surface deve ser. Né? E aqui, C-label, né? É a color label. Vamos ver se ele vai colocar um label aí. Colocou nada. Vamos só colocar contour e não contour F, que daí talvez apareça. Faltou alguma coisa? Ah, tá. É que ele chamou de axe. E eu não tenho axe nenhum ali, ó. Então, eu só vou colocar PLT. Apareceu, né? E agora eu vou fazer contour F para ele ser preenchido. Ficou meio apagadinho, né? Porque ele coloca com a mesma cor. Mas vamos tirar o F. Eu particularmente gosto muito desse que ele coloca aqui mesmo.
aqui na linha mesmo, né? Fica mais fácil de entender, acompanhando a cor da linha. Então, você sabe que aqui é de 75 a 90, né? Ele não colocou é de 100, né? Mas aqui é de 90 a 100, né? E aqui é de 15.000 a 0 para cá. Vejam essas tremidinhas aqui, né? Isso é natural, né? É da série de Fourier. O que eu posso fazer para tentar diminuí-las ainda mais, né? O mamutismo vai me mandar colocar 1000 aqui, ó. Vai me mandar colocar 1000. Esse V1 aqui não serve para nada. E também eu vou fazer o que mais aqui que eu queria colocar mais pontos. Eu vou colocar 1000 pontos aqui, 1000 pontos aqui. Não, 1000 não, né? Eu vou colocar 200 só aqui. Não vamos exagerar também. O dobro já tá bom. Mesmo porque a gente aumentou a quantidade de pontos aqui em X e Y, né? E agora ó, já ficou praticamente perfeito aí. Você pode colocar mais linhas se você quiser, mas assim tá bom. Ian, Tiffany, Guilherme e Amanda, vocês entenderam o que eu fiz? Sim. Sim, prof. Uhum. Legal. A próxima aula, tá? A aula de hoje acabou. A próxima aula, nós vimos a equação de Laplace, tá? É uma equação em regime permanente, né? Não tem tempo envolvido. A próxima aula nós vamos trabalhar com equações que tenham tempo envolvido, né? Então, vejam que aqui, ó, aqui nós temos uma equação diferencial em relação a uma dimensão só, e não a duas, poderia ser a duas ou a três, né? E ao tempo. E ainda depois disso, nós vamos ver mais uma, que é a equação da onda. Ela também tem o tempo envolvido, só a primeira que não tem o tempo envolvido. A equação da onda, olha que bonitinha essa animação aí, né? Aqui também tem uma animação bem bonitinha. Mas a equação da onda, ela tem derivada segunda, agora em relação ao tempo, e em relação ao espaço. Aqui ela é unidimensional também. Só para dizer o que nós temos para ver ainda para frente, né? Então, temos essas duas EDPs. E depois a prova final, né? A última apresentação, que é de EDP. Essa vai ser ainda nesse ano? Não, ano que vem. A prova vai ser ano que vem, tá? A matéria, acho que ano que vem talvez a gente só faça a prova. Tá? Nós vamos terminar a matéria, né? E só tenhamos provas. E aí, vai rolar um efeito Doppler aí nessas EDP de onda? Olha, seria legal a gente fazer um efeito Doppler aí. Medir assim, por exemplo, o efeito Doppler, você sabe que ele é usado para medir circulação sanguínea, né? Não, nunca vi. Eu só sei a questão do comportamento dele em si. Eu nunca me esqueço quando era para fazer o ultrassom da minha esposa, quando ela estava grávida, e a médica disse, não, tem que ir nesse efeito Doppler. Mas qual que não é? Como é que vai medir a circulação sanguínea com ultrassom se não é pelo efeito Doppler? Que movimenta a onda, né? Ela vai alterando. Claro. Mas, meus caros, um abração aí. Tchau, Só tchau. dúvida quanto a minha dúvida, professor. Oi. Tem mais prova. Não, é você primeiro. Pode falar primeiro, Ian. Não, vai você. Primeiro as damas. Tá bom. Certo, Ian, um cavalheiro. Fala, Tiffany. Na verdade é uma dúvida bem boba, mas é porque eu não quero falar besteira. Mas você quer ouvir, pode falar. É sobre circuito elétrico. Tipo, eu tava testando meu código pra fazer várias variações, né? E eu testei com a resistência igual a 0. E eu percebi que, tipo, a onda fica oscilando pra sempre. Exato. Aí, porque não dissipa energia, né? Aí eu posso falar isso, que, tipo, se a resistência for igual a 0, como a energia não dissipa por causa do resistor, ele fica pra sempre no movimento harmônico? É a única explicação que existe. Ah, fechou. E então, eu tava pensando, no circuito LC, então, ela fica pra sempre? Fica para sempre. Até abrir a chavinha. E se você abrir a chavinha, vai derreter a chavinha. Vai derreter a chavinha porque vai dar uma sobretensão. A tensão na bobina não é L vezes a derivada da corrente? L de T. Se você fazer a corrente cair para 0 muito rápido,
você vai fazer a tensão ficar muito alta na bobina. E aí você queima a bobina. Isso acontece no carro, sabe? Por isso que no carro você faz 12 volts da bateria virar 20 mil volts, ou 18 mil volts, que é a tensão para gerar a faísca, para gerar a explosão. Tá? Você faz isso variando o DI/dt de uma bobina. Né? Todo carro tem bobina. Por quê? Porque na bobina você faz o DI/dt ser muito grande para aumentar a tensão e daí dá a faísca na vela que faz o carro andar. Ai, que massa! E aí, quanto mais aumenta a resistência, mais rápido ela vai oscilar para o zero, né? Porque vai dissipar energia mais rápido? Não, calma aí. Primeiro a gente está falando não tem resistência. Isso. Daí você abre o circuito, aí a resistência vai para praticamente infinito. Daí o que acontece quando você abre? A tensão da bobina eleva demais. Ela vai para praticamente infinito, vai para 20 mil volts, né? Sim. Porque o DI/dt é muito grande, é L vezes DI/dt. Em paralelo com a bobina, você tem ligado a vela. E daí a vela tem dois contatos que estão bem pertinhos, assim, um do outro. E você tem 20 mil volts ali, vai dar uma faísca. E essa faísca está bem onde sai a gasolina. E essas faíscas controladas é que fazem o carro acelerar. Ah, que massa. Gostei. Tava vendo essas coisas, aí eu tava com essa dúvida, sabe? Porque depois eu tirei do 0 e coloquei para 200 a resistência. Quanto maior a resistência, o que acontece? Mais tempo... Não, ali ela está em série, né? Quanto menor a resistência, mais rápido acaba a energia. E quanto maior a resistência, mais tempo leva para acabar a energia? Vai ter que observar ali. Mas é só aumentar e diminuir. É que eu fiz tipo para 0 e depois 200. Faz para alguns valores intermediários para você acompanhar o comportamento também e tentar fazer uma análise, né? Fechou, eu vou fazer isso então. Valeu, Pro. Valeu. Tchau, tchau. Professor, o meu é bem simples. Eu só queria saber... Lembra quando o senhor pediu para mim fazer alteração ali no Simulink? Eu só queria saber se era para todos ou somente para o comportamento do... Só para o do impulso que ficou feio, tá? Ah, não, perfeito. Obrigado, então. Valeu, beleza. Professor. Boa semana para você. Valeu e parabéns pela evolução. Então é só eu ser mais direto ali e fechou. Daí o trabalho tá perfeito. Só ser mais direto. Perfeito. Vou ouvir isso. Valeu. Até mais para vocês. Boa tarde. Até mais. Boa tarde.